Olá pessoal, e vamos nós para a nossa videoaula de número 21, falando agora sobre pontos de acumulação. Conceito de ponto de acumulação bastante importante para o que vem na sequência a partir da aula 23, quando falaremos a respeito de limites de funções. Então vamos lá, continuando nessa história de estudar a topologia da reta. Definimos primeiramente o que é um ponto de acumulação. Pega um subconjunto da reta, um subconjunto A qualquer. A gente fala que um número real x, ele é um ponto de acumulação em relação ao A. Vejam, tem um conjunto e tem um ponto. Eu falo que ele é um ponto de acumulação do A se, para todo epsilon positivo, o intervalo x menos epsilon até x mais epsilon contém algum ponto do conjunto A que não seja o próprio x. Veja só que interessante, eu tenho uma reta e eu tenho um conjunto A aqui dentro. Tá? Eu falo que o ponto x, ele é um ponto de acumulação se para qualquer vizinhança que eu pegar, x menos epsilon até x mais epsilon, para qualquer epsilon positivo, qualquer vizinhança que eu pegar ao redor do x, eu sempre vou encontrar um ponto que esteja no conjunto A, que esteja neste intervalo e que seja distinto do x. É isso que eu estou dizendo. Veja, para cada epsilon eu vou achar um. Ah, professor, mas e se eu espremer um pouquinho mais? Eu estou aqui no x, eu quero mais pertinho. Você vai encontrar algum A que está no conjunto A, que é distinto do x. Isso é ser ponto de acumulação. Vejam, por mais perto que eu esteja do x, eu sempre vou encontrar um ponto A que é distinto do x. É isso que é ser um ponto de acumulação. Ponto x é ser um ponto de acumulação se isso acontecer. Qualquer vizinhança sempre tem um ponto distinto dele que pertence ao conjunto A. Tá certo? Isso é a mesma coisa de dizer que para qualquer epsilon positivo existe um A, tal que acontece esta frase aqui. Vejam só, essa é uma frase típica quando a gente vai estudar limite, por isso que eu estou chamando a atenção para ela. O que significa dizer que o A pertence ao intervalo x menos epsilon até x mais epsilon. Dizer isso aqui é a mesma coisa de dizer que a distância do A até o x é menor do que epsilon, ou seja, que o A menos x em módulo é menor do que epsilon. Agora tem uma parte meio que pode parecer estranha aqui. Como assim o módulo é positivo? Parece óbvio? Mais ou menos, né? Você sabe que o módulo de qualquer coisa é maior ou igual a zero. Quando eu escrevo maior do que zero, eu estou tirando o caso igual. Eu estou tirando a igualdade. Então, quando eu escrevo assim, eu estou dizendo que o x menos a em módulo, tá bom que é maior que zero, mas não é igual. E só seria igual a zero se o a fosse igual a x. Então, isso aqui, essa frase da esquerda, dizer que o zero é menor do que o módulo de a menos x, quer dizer que o a é diferente do x, porque se eles fossem iguais, então isso aqui não seria maior, seria maior ou igual. Tá? Então, como é que eu digo a diferente de x? Assim, por exemplo. O módulo de a menos x é maior do que zero. E ao mesmo tempo, claro, o a tem que estar no intervalo x menos epsilon, x mais epsilon. Então essa frase significa perto do x, por quão perto eu quiser, vai ter um ponto A que está lá dentro desse intervalo, um ponto que está no conjunto A e que é distinto do x. Essa é a definição de ponto de acumulação. Conjunto de todos os pontos de acumulação de um determinado conjunto A é o conjunto dos pontos de acumulação, nós denotamos por A'. Aqui eu não vou conseguir fazer aquela relação que nós tínhamos com o interior e com o feixe, que a gente colocava lá, o A está contido no A barra, ou o interior está contido no A. Aqui eu não consigo fazer essa relação. Pode ter pontos do A linha que não esteja em A, pontos do A que não estejam em A linha, pode acontecer um pouco de tudo aqui. Por exemplo, se você pegar o conjunto das frações 1 sobre n quando n é natural, 1, meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, assim por diante. Veja que o zero não está nesse conjunto. Porém, o zero é ponto de acumulação deste conjunto. Por quê? Vamos demonstrar este fato. Vamos demonstrar que
o zero, ele pertence quando eu pego as frações, 1 sobre n com n natural, pego linha disso, ou seja, o conjunto dos pontos de acumulação, o zero está lá dentro. Vamos mostrar isso aqui. Como é que a gente mostra então que o zero é um ponto de acumulação? Para mostrar que alguma coisa é ponto de acumulação, eu tenho que mostrar que para qualquer vizinhança perto desse número, para qualquer vizinhança perto do zero, existe um ponto distinto dele que está no conjunto. Então, olha só, pega uma vizinhança qualquer do zero, significa tomar um epsilon qualquer. Será que existe alguém que é da forma 1 sobre n, com n natural? Será que existe isso? Um 1 sobre n. Por que que tem que ser assim? Porque é assim que são os elementos do conjunto. Tal que o zero menos esse 1, vou escrever até 1 sobre n já, é menor do que o epsilon e ao mesmo tempo é positivo, ou seja, distinto de zero? Sim. Claro que isso aqui dá 1 sobre n em módulo, que é 1 sobre n, né, pessoal? É claro que 1 sobre n é positivo, isso aqui tudo bem. Agora eu preciso encontrar um n que faz com que 1 sobre n seja menor do que epsilon. Bom, mas acontece que o epsilon é dado, então eu posso manipular isso aqui, multiplicar em cruz e ver que o n tem que ser maior do que 1 sobre epsilon. Então sim, existe um a. Que a que eu posso pegar? Eu posso pegar o a como sendo 1 sobre n, mas para qual n? Sei lá, eu posso pegar o n como sendo o primeiro número inteiro depois de 1 sobre epsilon, ou seja, o teto de 1 sobre epsilon. O menor inteiro maior ou igual a isso faz com que esta frase aconteça. Então, se eu pegar o a como sendo 1 sobre o teto de 1 sobre epsilon, então eu vou garantir que essa propriedade aqui aconteça. Ou seja, que o módulo de 0 menos 1 sobre n é menor do que epsilon, é maior do que 0, são distintos e é menor do que epsilon. Tá certo? Então, olha, existe sim. Quem é o a que eu posso pegar? O a que eu posso pegar é 1 dividido pelo teto de 1 sobre epsilon. Esse n é isso daqui. Claro que é um número natural que está aqui embaixo. E isso aqui satisfaz a propriedade que nós desejamos. Que isso aqui, 0 menos a, seja menor do que epsilon e maior do que 0. Tá claro, pessoal? Por isso, o zero pertence ao conjunto dos pontos de acumulação das frações 1 sobre n. Bacana, né? Bom, pontos de acumulação têm uma importância quando nós tratamos de limite de funções, então é melhor que a gente entenda bem sobre isso. Dizer assim parece interessante porque a gente está falando dos intervalos e tal, mas será que não tem uma forma da gente entender isso utilizando sequências? Afinal de contas, esse conceito de estar próximo do ponto de acumulação, sempre ter alguém e tal, eu posso entender isso na linguagem de sequências, da forma como este teorema nos conta. Seja A um subconjunto dos reais, seja X um número real, e a gente vai garantir que o ponto X está no conjunto dos pontos de acumulação de A, ou seja, ele é um ponto de acumulação de A, se e somente se existe uma sequência de pontos em A, todos os pontos dessa sequência são distintos de X e essa sequência converge a X. Então, o que é ser um ponto de acumulação? É ter uma sequência de pontos no A, pontos que não são o X que convergem para ele. Veja que há uma similaridade com a definição de ponto aderente de fecho, mas não é a mesma coisa. Um ponto é aderente se existe uma sequência de pontos do conjunto convergindo a ele. Só que não pede essa propriedade de ser distinto. Então, ponto de aderência é uma coisa mais simples até de definir do que isso aqui. Então, para ser ponto de acumulação, eu tenho que garantir que existe uma sequência de pontos distintos do X em A convergindo para o X. Tá certo? Vamos demonstrar esse fato para a gente entender por que ele é verdadeiro? É ida e volta, né? Então, primeiro vamos supor que o X é um ponto de acumulação de A. Isso significa que para qualquer vizinhança que eu pegar próximo do X, existe um ponto distinto dele lá dentro. Qualquer vizinhança, em particular, eu posso pegar o epsilon igual a 1 sobre n. Então, para qualquer natural, eu vou conseguir no intervalo x menos 1 sobre n até x mais 1 sobre n, né?
eu vou conseguir um elemento AN. Obviamente, esse elemento tem que ser distinto do x para ser ponto de acumulação. Tudo bem? Bom, agora, vamos mostrar que a sequência desses ANs que eu tomei, veja, por que eu denotei por AN? Porque para cada AN eu tenho um intervalo desse. Então, resolvi chamar de AN o carinha que existe lá dentro. Existe um A, não é? Então, existe um A quando eu pegar o N igual a 1, que eu chamei de A1. Quando eu pegar meio, vai ter um segundo elemento, que eu vou chamar de A2. Quando eu pegar um terço, vai ter um outro elemento que eu vou chamar de A3, que até pode ser igual aos anteriores. Mas nada, mas eu sei que o que me importa é que eu estou criando um A1, A2, A3, A4, A5, assim por diante. Tá, vamos mostrar que a sequência desses AN converge para o x. Então, para mostrar que converge, eu pego um epsilon qualquer, tenho que mostrar que existe um n0 tal que vale aquela desigualdade de módulo lá, né? Então, pego um epsilon qualquer, existe com certeza um n0 que é o teto de 1 sobre epsilon, de modo que para qualquer natural n que eu pegar acima do n0, então, com certeza, qualquer AN que eu pegar, ele vai estar dentro do intervalo x menos 1 sobre n até x mais 1 sobre n. Só que como n é maior ou igual a n0, então isso aqui ainda está dentro do intervalo x menos 1 sobre n0 até x mais 1 sobre n0. Que, por sua vez, como n0 é dessa forma, então 1 sobre n0 ele é menor ou igual a epsilon. E como 1 sobre n0 é menor ou igual a epsilon, então o intervalo x menos 1 sobre n0 até x mais 1 sobre n0 está contido no intervalo x menos epsilon, x mais epsilon. O que é equivalente a dizer, quando você fala que o AN está pertencendo a este intervalo aqui, é equivalente a dizer então que a distância de AN para x é menor do que o epsilon. Como nós pegamos todos os ANs diferentes de x, então com certeza essa desigualdade é maior do que zero. Moral da história: AN menos x para qualquer n acima do n0 é menor do que epsilon e maior do que zero. Isso aqui é exatamente a definição de convergência de sequência. Portanto, o AN converge para o x. Belezinha? Agora a volta. Vamos supor agora que a gente tem uma sequência de pontos AN convergindo para x e esses pontos AN todos são distintos do x e são pontos em A, tá certo? Vamos mostrar que qualquer vizinhança deste x possui um elemento do A. Então seja epsilon positivo qualquer, uma vizinhança. Com certeza existe um número natural n0, por definição de convergência, tal que para todo n maior ou igual a n0, a distância do AN até o x é menor do que epsilon, o que é equivalente a dizer, na forma de conjunto, que o AN pertence a x menos epsilon, x mais epsilon. Ora, esses AN todos aqui são todos distintos do x, em particular o AN0 é distinto do x e pertence ali, pertence ao x menos epsilon, x mais epsilon A, então quer dizer que existe alguém nessa vizinhança, que é o AN0. Moral da história: para qualquer vizinhança sempre existe esse alguém, significa então que este ponto é um ponto de acumulação. Ufa! Portanto, qual é a conclusão que nós tiramos desse teorema número 1? Que um ponto é de acumulação somente se existe uma sequência de pontos no A, no conjunto sobre o qual ele é ponto de acumulação. Todos esses pontos são distintos do x e todos esses pontos pertencem ao A e convergem para o x, como queríamos demonstrar. Tudo bem? Agora, ponto de acumulação tem essa ideia de perto dele tem com certeza alguém do conjunto. Mas há alguns conjuntos que nós tratamos dentro dos números reais que perto dele não tem ninguém do conjunto que eu quero. Perto dele não tem ninguém desse conjunto do qual a gente quer falar de ponto de acumulação. Esses são chamados conjuntos discretos. Pega A, um subconjunto dos reais. A gente fala que um ponto, olha só, um elemento x nesse conjunto A, o x pertence ao A. A gente fala que ele é isolado no A se perto dele não tiver ninguém do A. Quer dizer, ele está sozinho dentro do conjunto A, perto dele não está vendo ninguém. Como é que eu digo isso de uma maneira matemática, mais clara, mais formal, mais correta? Eu digo assim, olha, um ponto no conjunto ele é isolado se ele não for ponto de acumulação desse próprio conjunto dele.
que significa não ser ponto de acumulação? Significa que existe uma vizinhança dele, portanto existe um epsilon, de modo que na vizinhança x menos epsilon, x mais epsilon, o único ponto, não há nenhum ponto do A, a não ser o x. Como o x pertence a A, e é claro que o x pertence a esse intervalo, então dentro desse intervalo, na intersecção com A, só existe o próprio x. O que é ser um ponto isolado? Existe uma vizinhança deste ponto, tal que nessa vizinhança, o único ponto do conjunto A que tem lá é de fato o próprio x, não tem outro, não existe um ponto A distinto do x. É isso que não é ser ponto de acumulação, tá certo? Agora, há certos conjuntos que só tem pontos isolados. Quando isso acontecer, eu falo que esse conjunto é um conjunto discreto. Ora, nós conhecemos na reta conjuntos discretos, como, por exemplo, o conjunto dos números inteiros. Por quê? Por quê? Ora, pega ali a reta real. Quem são os inteiros na reta? É o 0, é o 1, é o 2, é o 3, assim por diante. Para trás também, menos 1, menos 2, menos 3, assim por diante. Bom, é claro que então nós estamos falando do conjunto Z contido em R. Esse é o nosso A aqui na história. Pessoal, se eu pegar qualquer elemento dos inteiros, pega, por exemplo, o 0. Pega o 0. Por que o 0 não pertence ao conjunto dos pontos de acumulação do Z? Ou seja, por que o 0 não é um ponto de acumulação de Z? Ora, por um simples desenho, eu pego esse intervalo aqui, o intervalo de 0 menos meio até 0 mais meio, por exemplo, de menos meio até meio. Se eu pegar esse intervalo de menos meio até meio, aqui dentro desse intervalo só tem um número inteiro, que é o próprio 0. Não tem um outro número inteiro, não tem outro elemento nesse conjunto a não ser o 0. Isso significa que o 0 é isolado. Quer dizer, há uma vizinhança dele de forma que dentro dessa vizinhança o 0 é o único deste conjunto. Tá certo? Que é o que está escrito aqui. Eu peguei o 0, mas podia ter pego o 3. Com certeza, pertinho do 3, eu posso pegar um intervalo, tipo 3 menos meio, 3 mais meio, de modo que dentro deste intervalo, o único número inteiro, o único elemento que pertence a esse conjunto é o próprio 3. Portanto, o 3 é isolado, o 2 é isolado, o 1 é isolado, o menos 1, menos 2, menos 3, qualquer número inteiro é isolado. Qualquer número inteiro é isolado porque nesse intervalo n menos meio, n mais meio para qualquer inteiro n, dentro desse intervalo, o único número inteiro que tem é o próprio n. Portanto, o n não é ponto de acumulação do Z para qualquer n. Quando isso acontece? Quando todos os elementos do conjunto são pontos isolados, nós falamos que esse conjunto é um conjunto discreto. Conjuntos discretos não nos interessam na análise real. Conjuntos discretos vão interessar em outras áreas, como por exemplo na matemática discreta, como por exemplo na álgebra, mas não vão nos interessar no curso de análise real. Nosso curso de análise real se interessa principalmente por pontos que tenham gente perto dele, por pontos que sejam de acumulação. Tá bom? Então com isso nós terminamos essa videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.